Vou estar mostrando para vocês nesse vídeo como realizar o cadastro de novos funcionários. Então, para você que teve um aumento do quadro de funcionários na sua empresa, na sua equipe, nesse vídeo você vai aprender o passo a passo de como realizar um novo cadastro de funcionário. Então, primeiramente, a gente vai mudar o módulo aqui para o automação de ponto. É aqui que fica toda a parte da gestão do ponto. A primeira aba é a cadastros. Então, vai ser nessa aba mesmo que a gente vai começar a realizar o cadastro dos funcionários. Então, a primeira aba cadastros, a gente vai vir até a opção funcionários. Quando o sistema abrir essa tela dos funcionários, ele vai listar para vocês tanto os funcionários ativos, quanto também os funcionários demitidos, tá? Então, os funcionários, uma vez demitidos, eles não são excluídos aqui do sistema. Então, é necessário, que eles fiquem ali como demitidos. Então, o status deles aparece como demitido, ele está desativado, porém, fica todo o histórico do funcionário aqui, tá? Então, se um dia você precisar de um relatório espelho-ponto, da época que o funcionário trabalhou na empresa, precisar do histórico dele, ele está aqui no sistema, tá? Então, se você quiser ver, por exemplo, só os seus funcionários ativos, aqui em cima a gente tem os filtros, tá? Eu consigo vir aqui no filtro e pegar apenas os funcionários ativos, ó. Ele vai me listar todos os funcionários ativos e aqui embaixo ele tem uma contagem, tá? Por que eu estou passando isso para vocês? É legal você filtrar os funcionários ativos, porque às vezes acontece do cliente ir cadastrar um novo funcionário e a gente vai usar esse botão aqui, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Quando a pessoa clica aqui nesse botão, o usuário clica aqui, tá? O sistema não abre a tela do cadastro. E talvez o cliente não repara que aqui no canto inferior esquerdo, ó, o sistema emite uma mensagem, tá? Geralmente sobre a licença, tá? Então, ele emite a mensagem ali que o valor da licença, o limite da licença foi atingido, tá? Então, é legal você observar, você saber de quanto que é a sua licença, para quantos funcionários. Cada cliente tem um número X ali de funcionários na licença, que é possível ele cadastrar. E aí você pode filtrar aqui quantos que estão ativos e analisar se ainda está dentro, do limite da tua licença aí, tá? Às vezes tem funcionários que estão como ativos, mas ainda não foram demitidos, E, consequentemente, vão contar na licença, tá? Então, vão ocupar o espaço na licença. Então, é legal você fazer o filtro e saber a quantidade de ativos que você tem. Então, se você estiver clicando no botão e não estiver abrindo a tela, repare que no canto esquerdo provavelmente tem alguma mensagem de erro ali, tá? Para realizar o cadastro de um novo funcionário, nessa tela a gente vai vir aqui, ó, nesse botão, novo registro. Ou se você quiser usar um atalho aí, você pode apertar a tecla F2 do seu teclado que ele vai ter o mesmo efeito, tá? Ele vai abrir essa tela pra gente. Essa é a tela do cadastro de funcionários. Aqui nós temos várias abas, tá? Eu tenho identificação, endereço, documentação, informações adicionais, estagiário menor aprendiz, registro e ficha financeira. Você não precisa, tá? Não necessariamente você precisa preencher todos esses campos. Dentre essas abas ali, duas abas possuem campos obrigatórios, que é a aba identificação e a aba registro, tá? Os campos obrigatórios, eles vão aparecer com um X aqui, ó, antes do campo, tá? Então, se eu passar o mouse aqui no X, ó, ele vai dizer, esse campo não pode ser vazio. Então, para eu conseguir salvar o cadastro aqui no sistema do funcionário, eu preciso preencher todos os campos obrigatórios, tá? Então, digamos que eu estou cadastrando um funcionário, vou vir aqui e vou tentar salvar. O primeiro botão salve continua na tela, o segundo botão salve e fecha, tá? Vou tentar aqui qualquer um dos dois, ó. Ele vai me dar uma mensagem lá no canto inferior esquerdo, ó. Favor preencher todos os campos obrigatórios. E ele vai me levando aos campos que faltam preencher até que todos sejam preenchidos, tá? Então preste atenção quando você for salvar o cadastro também, tá? Preste atenção ali embaixo, tá? Se está dando alguma mensagem. Às vezes tem um ID que você coloca ali, já vou explicar mais à frente sobre o ID, tá? Que já tenha outro funcionário usando, tá? E aí você está tentando salvar o cadastro e não salva, E não aparece na lista de funcionários e às vezes você não observou que a mensagem está aparecendo aqui, tá? Então, começando aqui pela aba identificação, nós temos aqui o ID, tá? Esse código interno aqui, só falar um pouquinho dele antes,
ele é gerado pelo banco de dados, tá? Então, quando você cadastra o funcionário, é aí que ele grava com o código lá no banco. Então, é algo do banco de dados, tá? A gente não consegue editar esse código aqui. Ele não vai interferir em nenhum outro código de folha, código de ID, tá? É um código gerado automaticamente pelo sistema mesmo lá no banco de dados quando ele grava. O ID, ele é um código interno, tá? Você pode definir o ID se você tiver um código padrão aí dentro da sua empresa, da sua equipe, né? Ou você pode seguir a sequência. Então, por exemplo, estou cadastrando o primeiro funcionário. Posso digitar aqui o código 1, segundo, código 2 e assim por diante, tá? Você que utiliza cartão de proximidade, sabe aquele cartãozinho, às vezes a pessoa não consegue registrar ali o funcionário com a biometria, tem a biometria meio gasta, né? Você pode usar o cartãozinho de proximidade, tá? Claro que dependendo aí do modelo do seu relógio, tá? Então, aqui no ID também você pode digitar o número do cartão de proximidade da pessoa. Então, quando você pega o cartãozinho ali de proximidade, né, você tem lá atrás algumas letras com alguns números. Aí vai depender muito do modelo do relógio que você está utilizando, tá? Eu vou dar um exemplo aqui do equipamento da Control ID, que a gente é revenda, tá? Então, quando você for cadastrar o cartão de proximidade, você pode cadastrar direto no relógio, ou se quiser cadastrar aqui e enviar para o equipamento, você vai lá, ele vai ter uma letra W e você vai digitar os números referentes a essa letra W, tá? Só os números, sem a vírgula, tá? Sem a letra, só os números. Vai digitar os números aqui e vai fazer o envio. Quando fizer o envio, ele vai ir lá para o relógio, chegando lá com o cartão de proximidade, ele vai procurar quem que está com esse número e vai registrar o ponto para a pessoa, tá? Então o ID pode ser utilizado para isso também. Para quem utiliza cartão de proximidade, aqui que você vai digitar o número ali do ID, beleza? Se não, você pode colocar o número ali, sequência, aleatório que você tem aí. O ID ele só não pode ser igual o de outro funcionário. Ele é um código único, tá? Então não tem como eu colocar ali, eu coloquei o código 1. Vou cadastrar o próximo funcionário com código 1. Ele vai me dar uma mensagem de erro aqui embaixo na hora de cadastrar, tá? Ele não vai deixar eu salvar o cadastro, beleza? E aqui nós temos o código folha, tá? O código folha, ele é o código que o teu funcionário está cadastrado lá no sistema de folha da contabilidade, tá? Para que serve esse código folha? No final do mês, quando você faz o teu fechamento de ponto aí, fiz a manutenção, fechei o ponto, gerei os relatórios, eu tenho aqui a exportação para a folha de pagamento. Tá aqui, ó, contabilidade, tá? Ele gera nesse arquivo a quantidade de horas extras que os funcionários têm, quantidade de faltas, adicional noturno, os eventos que serão pagos na folha, tá? É isso que ele gera nesse arquivo. Isso é configurável também, tá? Então, esse código de folha, ele tem que ser o código que o teu funcionário está cadastrado lá no sistema de folha da contabilidade. Porque esse código ele vai num arquivo. Então, quando esse arquivo for importado lá, ele vai procurar quem que é esse código e buscar o nome do funcionário e trazer ali, importar os eventos para ele, tá? Então, se você colocar um código aleatório aqui, a hora que você for importar lá na tua contabilidade, ele vai dar um erro, tá? Ele vai dizer que o código do empregado é inválido. Assim como também, isso a gente configura, tá? As rúbricas, eventos de extra, faltas, adicional noturno, código da empresa, tudo isso tem que estar de acordo com o que está cadastrado lá na contabilidade, beleza? Mas trazendo para o funcionário aqui, o código de folha, se você quer fazer a importação, tá? Do arquivo no final do mês, isso agiliza aí o processo de fechamento de folha. Esse código de folha aqui é o código que teu funcionário está cadastrado lá no sistema de folha da contabilidade. Quando você pegar a ficha de registro do funcionário, você vai ver lá um número no canto geralmente superior direito, N, tá? De número, né? N. Vai estar lá o código, ou número registro, tá? Esse código, geralmente, ele é diferente do código da matrícula do E-Social, tá? Então, não confunda o E-Social com esse código folha aí. Pode ser que, às vezes, você vai pegar funcionários que tenham código de folha, o número de registro, igual a matrícula do E-Social, tá? Aí não tem problema. Mas sempre se referencie pelo número do registro, tá? Pelo código de folha do funcionário mesmo, beleza? Então, a partir do ponto aqui, que o meu funcionário tem o código 90. Se você quiser aqui, não tiver um código para definir, se você quiser seguir o código 90 aqui, pode também, tá? Então, coloquei o código 90 aqui. E aqui também coloquei o código 90, tá? Mas sempre tem a referência que o que vai para a folha é o que está aqui nesse campo, tá? Então aqui eu só coloquei para seguir uma organização melhor, digamos assim, tá? Vou colocar aqui o nome, tá?
do funcionário. Data de nascimento, vou digitar aqui o dia, ele pula para o mês e eu digito o ano, tá? Você pode olhar aqui o calendário também, mudar aqui, tá? Mudar o ano, eu acho muito mais fácil digitar aqui que ele já vai pulando os campos certinhos. Gênero masculino e feminino. E a gente parte aqui para o CPF. Os demais campos ficam a seu critério, tá? É opcional. E aqui o CPF, tá? Importante lembrar, pessoal, que agora com a portaria 671 passa a ser obrigatório o uso do CPF, tá? Então o PIS, ele não é mais obrigatório. Por isso que aqui, ó, no PIS, nós não temos mais aquele xizinho, né, do obrigatório. A gente não deixou mais como obrigatório, porque pela portaria 671 passa a ser obrigatório o uso do CPF, tá ok? Então você vai digitar o CPF ali. Ah, funcionário, não encontrei o PIS do funcionário. Usa o CPF, tá aqui. Eu utilizo o relógio da portaria 1510. Aqueles que utilizam PIS, né? Quando eu vou lá no menu do relógio, lá nos usuários, né? Lá nos funcionários, ele utiliza o PIS. Não tem problema, tá, gente? Vocês podem colocar aqui o CPF. Quando você gravar o cadastro, uma vez que não tiver preenchido aqui o PIS, ele vai copiar o número do CPF aqui no PIS também e vai enviar para o relógio, tá? Então, você que possui aí os relógios da portaria antiga, da portaria 1510, não tem problema, tá, pessoal? Você não precisa trocar o seu relógio por isso. Você pode continuar utilizando aí seu equipamento normalmente. Ele vai funcionar com o CPF também, tá? O único detalhe vou dar um exemplo da Control ID, tá, pessoal? Eu tenho um relógio aí da 1510, que quando eu vou cadastrar o funcionário lá, ele tá pedindo o PIS do funcionário. Mas eu quero usar o CPF. E eu tô cadastrando o funcionário direto no relógio. Então a gente tem muito cliente assim, geralmente em obras, tá? Que cadastra aí direto no relógio. Para você que tem os relógios da 1510 que utiliza o PIS, mas quer utilizar o CPF no lugar do PIS, quando você for cadastrar direto no relógio o funcionário, na hora de digitar o CPF lá, você vai clicar no campo do PIS, né? A hora de informar o CPF, você vai colocar o número 9 primeiro, e aí você vai digitar o CPF, tá? É uma validação que ele faz. Então você vai colocar o número 9 e vai colocar ali o CPF, tá? No lugar do PIS. Beleza? Somente esse detalhe. Tudo isso está descrito no manualzinho aqui embaixo também, tá? A gente tem o passo a passo descrito, então tá explicando isso também. Mas fato é que você pode continuar utilizando o teu equipamento, tá? Não tem problema nenhum. Se você envia do sistema para o pendrive, do sistema via rede para o relógio, tá? E está utilizando o relógio antigo, não tem problema. Como eu disse, digitou o CPF aqui, ele copia para cá e ele já envia dessa forma, tá? A observação é só quando você cadastra direto no relógio, tá? Você tem que colocar o número 9, tá bom? Daí tem ali também para os relógios que validam, tá? O número do PIS ali, que validam o PIS, né? Do colaborador, você tem que colocar o número 8 na frente daí, tá ok? Então tem tudo descrito no manualzinho também. Mas é uma observação para deixar para vocês que você não precisa trocar o teu equipamento. Então, uma vez que a gente informou aqui o CPF, que agora é obrigatório, endereço, documentação, informações adicionais, estagiário menor aprendiz, não é obrigatório, tá? Assim como também ficha financeira não é obrigatório. Eu venho aqui para o registro. Eu coloco a data de admissão do funcionário. Estou colocando aqui, tá, pessoal? Mês 5, que é o período que eu estou usando de teste que eu tenho aberto, tá? O início do ponto é quando que vai aparecer o ponto do funcionário aqui no sistema, tá? Então, por exemplo, ele foi admitido um dos 5, mas só começou a registrar dia 15. Se eu quiser que só apareça a partir do dia 15, eu vou colocar aqui dia 15, tá? Ele vai começar a aparecer a partir do dia 15 do 5 apenas. Se não, eu posso vir aqui e colocar um dos 5, tá? Ele aparece desde o início do mês. Fica a seu critério. Aqui eu tenho experiência, tá? Então a gente tem 2 notificações. Geralmente é 90 dias, né? Então o pessoal pediu para colocar ali, eu quero ser notificado o primeiro período de 45 e depois o segundo período de 45. Então aqui a gente resolveu o problema, ó. Posso colocar aqui 45 e posso colocar aqui 45, tá? Para o segundo período. Onde que vai me aparecer isso? Na página inicial,
ele vai te trazer aqui um cardzinho, tá? Com os períodos de experiência, né? Que estão vencidos ali ou a vencer. Beleza? Então, você pode fazer dessa forma. Aqui fica marcado, tá? O pessoal que bate o ponto. Se caso você está cadastrando alguém que é cargo de confiança, que não vai registrar o ponto, você pode desmarcar. E aqui também você pode marcar para não fazer a gestão de férias, tá? É só no caso aí que não vai bater o ponto, mas é um funcionário ativo, é um cargo de confiança, né? Se não, ele fica padrão aqui já para registrar o ponto. A filial, tá? Dou 2 cliques aqui. Você que tem várias empresas aí, você define aqui de qual empresa o funcionário faz parte. O centro de custo, que é os setores, né? Talvez o seu não esteja separado aí, esteja como um geral, tá? Centro de resultado, ó. Então aqui eu tenho o centro de resultado principal e aqui os setores dele, tá? Então, colocar esse funcionário aqui, 2 cliques no suporte. A função, tá? Não tem a função, não tem algum campo aqui. Você pode vir no maisinho, qualquer campo que você for, tá? E você pode cadastrar por aqui, ó. A descrição da função, a classificação. Voltando, ele já aparece na lista aqui para você selecionar, tá? Então, você não precisa fechar todo o cadastro. Você pode fazer aqui por dentro também. A escala, tá? Conforme você clicar na escala, vai aparecer do ladinho aqui a escala de trabalho, os horários. E o sindicato, que eu tenho 3 sindicatos. Sindicatos não significa que o funcionário faz parte de um sindicato, tá, pessoal? É só a nomenclatura que a gente deu, porque é onde o sistema faz os cálculos, tá? Então, vou colocar aqui diurno noturno, que no meu caso aqui, coloquei diurno noturno como nome. Esse nome é configurável, tá? Que significa que está sendo pago em folha e está separado, as horas diurnas das noturnas, tá? Se caso o funcionário trabalhe em um lugar diferente, tá? De onde os outros trabalham, tem a opção de você colocar um calendário diferente para ele de feriados, tá? Então, o sindicato aqui que o pessoal está vinculado é de Toledo, no caso, digamos assim, o sindicato que eu digo, o cálculo ali que a gente acabou de ver, né? Mas esse funcionário, ele foi enviado lá para Cascavel. Então, eu posso fazer um calendário aqui de feriado de Cascavel e o que vai mudar é o feriado municipal, né? Então, posso vincular ele aqui. Só ele fica em Cascavel, né? Usando os feriados lá e o restante do pessoal em Toledo, tá? Um exemplo que dá para fazer. Feito isso, pessoal, eu consigo salvar. Primeiro botão salve e continua na tela. O segundo botão salva e fecha, tá? No meu caso aqui, ele está aparecendo outros 2 campos. Talvez para vocês não apareça, tá? Porque eu tenho vários modos liberados. Ó. Tenho recursos humanos, segurança e medicina. Pode ser que o seu só tenha automação de ponta e as configurações globais, tá? Então, o nosso sistema funciona por modos. Então, depende do que você contratou ali, vai estar disponível para você. No meu caso, se eu tentar salvar, pessoal, ó, eu tenho que reparar na mensagem lá embaixo. Ó, falta preencher campos obrigatórios. Eu posso configurar, você que tem recursos humanos aí, para não ser obrigatória a posição, mas no meu caso eu deixei como obrigatório. Então eu vou lá, vou colocar a posição aqui do funcionário, tá? O GHE é referente ao módulo de segurança e medicina, tá? Mas não é obrigatório ali daí, tá? Aqui eu já consigo salvar, pessoal. Eu vou salvar, olha lá, dados salvos com sucesso, beleza? Ele já abriu aqui para mim, ó. Outras opções, ó, os históricos, ó. Então, cadastrei o pessoal com a função errada. Você consegue vir editar aqui e arrumar, tá? Ó, você consegue fazer a edição ali. No meu caso, não precisa. Centro de resultados, centro de custo, escala, alteração salarial, tá? Então, você que quer ali, no caso, lançar o salário, você pode estar lançando por aqui, pode incluir por aqui, tá? Colocar como admissão. Ele vai controlando aqui o salário dentro do histórico do funcionário, tá? E as programações aqui, tudo histórico, beleza? Aqui eu salvo e fecho. Salvei e fechei a tela, ele volta aqui, ó, aparecendo já o funcionário, beleza? E aí, se lembrar, né, pessoal? Cadastrei o funcionário, vai utilizar o acesso mobile? Então, aqui no acesso mobile eu marco o que ele vai utilizar, se é foto obrigatória, se é registro por reconhecimento facial, coloco usuário e senha, tá? E salvo, ele já vai sincronizar, tá? Tudo isso a gente tem em seguida ali, o passo a passo de como você faz. Ele vai utilizar o relógio, é por rede, tá? Então você vem aqui, coletores, envio de funcionários e tem que enviar o funcionário para lá, tá, pessoal? O cadastro dele não vai sozinho. Ou cadastrar direto no relógio, dependendo como é que tu utiliza aí, tá? Por pendrive, coletores, cadastro, tá? Vou vir aqui nas tarefas, enviar funcionários, aqui dentro eu consigo baixar
fazer o download aqui para enviar para o meu pendrive. Tudo isso, eu não vou me aprofundar aqui, tem o passo a passo de como fazer, tá? Então esse aí é o cadastro de funcionários, sempre prestando atenção aqui na quantidade que vocês têm ativos.